É muito comum que as pessoas digam que um personagem que não muda durante a história é um personagem ruim. Afinal, um personagem precisa evoluir, não é verdade? De fato, esse tipo de escrita é bem popular, mas não é o único. Nesse vídeo eu vou te explicar sobre alguns arcos de personagem e falar por que o Tanjiro de Kimetsu no Yaiba não é um protagonista como a maioria. Eu sou o narrador e nessa história eu vou te contar sobre Tanjiro, o personagem que não muda. Mas antes de começar o vídeo, se liga só nessas blusas iradas de temática Bushido da loja Ludens. Eu mesmo vesti e o material é de qualidade. Se você comprar usando o cupom NARRADOR5, você ganha um descontinho de 5% e me dá uma força, além de mostrar pra eles que eles fizeram bem em apoiar o canal. Vou deixar o link na descrição e comentário fixado. Agora sim, vamos lá. Mas epa, talvez você me diga: narrador, um personagem que não muda, que não cresce, é algo ruim. Você vai fazer um vídeo falando mal de Kimetsu? Eu vou te matar. Antes de você querer me matar, será que um personagem que não muda realmente é algo ruim? De fato, isso é uma reclamação clichê dentro da comunidade de animes, séries e filmes. Ah, tal personagem é ruim porque no final da história ele continua a mesma coisa. Só que não é bem assim que a banda toca. Um personagem pode sim ser estático, e isso não é ruim. Porém, não confunda isso com uma história sem mudanças. Realmente, histórias assim são chatas. Afinal, mudanças trazem situações interessantes, conflitos, emoções. Mas um protagonista que não muda não significa uma história sem mudança. E eu vou te explicar por quê. No livro Creating Character Arcs, da K.M. Weiland, ela nos diz que existem 3 principais tipos de arco de personagem: o arco de mudança positiva, o arco de mudança negativa e o arco sem mudança, também chamado de flat. E é desse que a gente vai falar hoje. Mas para entendermos como acontece um arco sem mudança, a gente precisa entender o que acontece no arco da mudança positiva. Nele, o personagem acredita em uma mentira e, durante a história, passa por situações que, para serem superadas, necessitam que ele ache a sua verdade, mudando como pensa. Normalmente, em uma história, um personagem tem um querer e uma necessidade. O querer é o que o personagem acha que precisa para se sentir completo, mas que ele não percebe que não vai preencher ele. E uma necessidade é algo que o personagem não sabe que precisa, mas é o que de fato vai fazer ele se sentir completo. Podemos falar que a mentira é o querer. Um personagem acha que alcançar poder, fama, dinheiro ou qualquer outra coisa vai fazer ele feliz. Ou acredita que não podemos depender de ninguém para sermos bem-sucedidos na vida, por exemplo. E a verdade é o equivalente à sua necessidade, aquilo que ele realmente precisa para ser feliz. Muitas vezes isso já está na cara para o leitor, talvez por ele já entender essa verdade, ou pela verdade se mostrar de várias maneiras na história. Histórias muitas vezes podem ser reduzidas aos personagens perseguindo o seu querer, acreditando na mentira, até ele encontrar uma situação que só é superável quando ele percebe a sua necessidade, descobrindo assim a sua verdade. Vou dar um pequeno exemplo de mudança positiva com o personagem de Kimetsu. É um leve spoiler da personalidade do Hashira da Névoa. Se você não quiser escutar, pula aí no tempo marcado na tela. O Hashira da Névoa passa por um arco de mudança positiva, porque ele acredita na mentira de que ele precisa fazer tudo sozinho, que depender dos outros é burrice e um sinal de fraqueza. E durante toda a sua vida, essa mentira foi reforçada. Até que, em um certo momento, ele percebe que, junto de outras pessoas, ele é capaz de superar desafios maiores, uma concepção que sempre esteve na frente dele. A própria organização dos Demon Slayers é a prova disso, mas que, mesmo assim, ele nunca entendeu. Em um certo momento, ele abandona essa mentira e aceita a verdade de que o trabalho em equipe e as conexões humanas nos fazem ir mais longe, tendo um momento de mudança de personagem. Assim, se colocando em um lugar melhor do que ele estava anteriormente. E adivinhem, o Tanjiro tem influência nessa mudança dele. Acho que deu para entender a estrutura base, certo? Então vamos pro arco flat. Mas o que é isso? Esse é o arco onde o personagem já está completo narrativamente e como pessoa. Ou seja, ele não vai mudar durante a história, e sim mudar os outros e o mundo em volta dele.
Vamos analisar esse arco usando a estrutura de 3 atos. Se você quiser saber mais sobre essa estrutura, assiste o meu vídeo Segredo Narrativo dos Mangás, que vai estar aí no card. O arco Flat é dividido mais ou menos nessas etapas. No primeiro ato, temos a definição de qual é a verdade que o protagonista acredita, qual o mundo dele, ou seja, o seu dia a dia, e também temos um momento que define o personagem, para sabermos exatamente quem ele é. No segundo ato, temos um ponto de enredo, que é a parte onde o personagem de fato entra na trama. Temos a primeira metade do segundo ato, aqui é quando o protagonista não está no controle do conflito. As coisas acontecem, mas ele não sabe exatamente o que fazer. Temos o ponto central, que normalmente envolve alguma revelação que mostra ao protagonista o caminho que ele tem que seguir. Então, chegamos na segunda metade do segundo arco, que é quando todas as dúvidas foram embora, e o protagonista sabe o que precisa fazer, indo de encontro com o antagonista. Finalmente, chegamos no terceiro e último ato. Aqui temos mais um ponto de enredo, envolvendo o protagonista quase vencendo, mas sofrendo sua pior derrota. Ele não tem dúvidas sobre a sua verdade, mas será que ele é capaz de sustentar ela? Será que ele é capaz de vencer a mentira? E chegamos no clímax. Agora é tudo ou nada. Falhar é ser derrotado completamente e possivelmente morrer. Mas o protagonista não está sozinho. Todos aqueles que foram impactados por ele estão ao seu lado, o lembrando de tudo que ele acredita. Até que a resolução chega, onde o mundo ou os personagens são modificados pela verdade do protagonista. E, com o fim da sua jornada, ele pode simplesmente escolher viver uma vida normal. Como será que esses pontos são aplicados em Kimetsu no Yaiba? Antes de eu te contar, se você está curtindo o vídeo, deixa o seu joinha e se inscreve no canal. Toda semana eu lanço um vídeo destrinchando o mundo dos animes, jogos e mangás, de uma maneira técnica. Bem, o caso de Kimetsu e dos mangás em geral é um pouquinho curioso. Pela natureza da publicação semanal, a gente pode ver esse arco em ação em pequenas, médias e grandes partes. As partes pequenas normalmente são os capítulos ou episódios, as médias são os arcos e a grande é a história completa em si. Então, eu vou mostrar alguns momentos do anime e falar como eles se encaixam no arco sem mudança. Por favor, se forem dar spoilers nos comentários, deixem avisado. Vamos lá! No arco sem mudanças, o protagonista já atingiu a sua verdade interior, enquanto o resto do mundo vive em uma mentira. Então, ele vai mudar as pessoas e o mundo ao redor dele. E qual é a verdade que o Tanjiro acredita? Podemos classificar isso de várias maneiras, mas eu vou falar aqui que ele acredita que podemos melhorar o mundo com compaixão e bondade. Já o mundo normal dele, o seu dia a dia, é a vida na cabana nas montanhas. É uma vida simples, mas feliz, com muito amor e carinho da sua família. O momento de definição do personagem acontece durante o primeiro episódio inteiro. Ele é um ótimo irmão, ajuda as pessoas na vila e acaba se atrasando para voltar para casa de tanto ajudar as pessoas. Temos a confirmação de que o Tanjiro é uma pessoa pura e boa, tanto pelas suas ações, quanto pelas outras pessoas da vila confirmando isso pra nós, falando que ele é sempre assim. E esses momentos de definição de personagem acontecem várias vezes durante a história. Alguns exemplos são quando ele tem compaixão pelo demônio do exame, quando ele aceita os xingamentos do homem que perdeu a mulher e por aí vai. Mais pra frente na história, ele até se coloca em situações efetivamente ruins para manter o que ele acredita, se sacrificando em prol dos outros. Continuando a sua introdução no primeiro episódio, descobrimos que há boatos sobre demônios à solta e que eles caçam à noite. Isso já prepara a nossa entrada para o ato 2. E aqui temos o primeiro ponto de enredo. É o momento onde algo terrível acontece e bota a verdade do protagonista de frente com a mentira que o mundo reproduz. E qual é essa mentira? Eu vou resumir e dizer que força e sofrimento são as únicas verdades absolutas, que a compaixão não tem vez perante a brutalidade. Esse é o momento que a família dele é morta e a irmã se transforma em um demônio. Durante a primeira metade do segundo arco, Tanjiro não está no controle da sua vida. O mundo bateu forte nele. Sua irmã vai ser morta por um Demon Slayer.
Mas ele recusa essa mentira. Ele vai achar um jeito de trazer a irmã dele de volta ao normal, mesmo que todos digam que é preciso matar a Nezuko. Até que a sua verdade impacta a própria Nezuko e o Tomioka, que por fim ajuda ele a falar com o Urokodaki. Tanjiro terá uma chance de trazer a sua irmã de volta, mas para isso precisará ser um Demon Slayer. E a sua sensibilidade o faz perceber que, mesmo ao morrer, os demônios passam uma sensação de tristeza e solidão. Esses momentos deixam claro que demônios não estão completamente perdidos. A mentira tem uma fraqueza bem pequena, mas tem. Lá no fundo, eles ainda são humanos atormentados. Seria então possível salvar a sua irmã? Assim, a segunda metade do segundo ato começa. Tanjiro tem contato com Muzan e percebe o quão cruel ele é. Abastecido com a sua determinação e revigorado pela informação que a Tamayo passou para ele de que o sangue de demônios de elite podem ajudar a sua irmã a voltar ao normal, Tanjiro não tem mais nenhuma dúvida sobre a sua verdade. As pessoas têm salvação. Sua irmã tem salvação. Ter se mantido verdadeiro com seus sentimentos o levou para o caminho correto. Se durante a primeira parte ele estava reagindo ao mundo questionando a sua verdade, agora ele avança proativamente para prová-la. Chegamos no terceiro ato, onde as coisas mais terríveis acontecem. O protagonista sabe da sua verdade e não duvida dela, mas será que ele é forte o suficiente para se manter de pé nesse mundo de mentiras? No anime, essa parte fica meio complicada. Afinal, ele termina entre um arco e outro, mas ainda há alguns aspectos que se assemelham ao terceiro ato. Por exemplo, na reunião dos Hashiras, ninguém acredita no Tanjiro, e ele não tem poder para enfrentá-los. Porém, a Nezuko retribui toda a confiança que ele tem nela, não chupando o sangue do braço do Hashira do Vento. E, em seu estado mais derrotado, com tudo a perder, Tanjiro diz: Só que para falar do ato 3 de verdade, temos que ir pro mangá. Eu vou falar de maneira bem abstrata e sem contexto, mas se você não quiser ouvir nem isso, pula pro tempo que tá aí na tela. No ato 3 temos o clímax, e durante esse momento, o protagonista é ajudado por todos aqueles que ele mudou a vida. Isso acontece normalmente quando ele está quase acreditando na mentira. Vou falar 2 momentos que o Tanjiro quase acredita na mentira. No final do arco do trem, quando o Tanjiro está desesperado e todos ajudam ele a se recompor, e na batalha final, onde literalmente todos estendem a mão para ele. E falando de maneira mais ampla, durante toda a jornada, o Tanjiro conquista o respeito de todos os Hashiras, porque ele tem algo que falta neles. Durante as suas vidas, eles acreditaram em várias mentiras que em maior ou menor escala, levaram eles a se tornarem pessoas machucadas. Porém, a verdade que o Tanjiro carrega sobre compaixão e bondade os faz lembrar de como as coisas eram antes deles se tornarem assim, fazendo com que a visão de mundo deles comece a mudar. Afinal, um garoto fraco se arriscou tanto e se mostrou tão esperançoso, o que eu, uma pessoa incrivelmente poderosa, tô fazendo desperdiçando tudo isso. E assim, direta ou indiretamente, os personagens vão evoluindo, até culminar na última cena da batalha final, onde todos ajudam o Tanjiro a reafirmar a verdade, e não ceder à mentira. O mundo tem sofrimento, isso é inescapável. Mas a capacidade humana de ter esperança e compaixão pelo próximo pode transformar até as mais terríveis previsões para o futuro. A vida é limitada, porém a vontade e os sentimentos daqueles que viveram é eterno, sempre sendo passado de geração em geração. E é isso que a Demon Slayer Corps simboliza. Curiosamente, o arco flat é menos comum do que a mudança positiva, apesar de ser ótimo para fazer o protagonista passar por diversas aventuras. Afinal, como ele já está completo, não é preciso fazer revelações emocionais e narrativas sobre ele, mas sim sobre os outros.
E isso evita que ele precise passar pelos mesmos momentos de definição de personagem sempre. Sinceramente, um protagonista calmo é um alívio no mundo dos shonens, entupidos de pessoas escandalosas. E também acho bom o fato dele ser firme, diferente dos protagonistas completamente reativos ou chorões. Eu gosto do Tanjiro, a construção dele durante o mangá foi muito boa, e ele é alguém muito mais próximo da realidade do que a sua caricatura de protagonista padrão, principalmente com os momentos de raiva e os momentos onde ele quase acredita na mentira. Por mais que os temas tratados pelo Tanjiro e por Kimetsu sejam batidos, são temas que são pilares de um shonen popular. Se esse tipo de coisa não te agrada mais, é porque você não é mais o público-alvo da obra. E esse tipo de coisa é cíclico. O shonen que você gosta é chamado de genérico por alguém mais velho, porque, para ele, essa obra simplesmente copiou boa parte dos shonens mais antigos. Por isso que nesse vídeo eu decidi fazer algo mais técnico e objetivo. Toda nova geração vai ter uma obra que segue o básico e faz muito bem feito. E Kimetsu tem muita coisa tecnicamente boa, mas também tem outras que deixam a desejar. Só que isso é assunto para outro vídeo. Se você tem interesse em ler Kimetsu, a Amazon tá dando uns descontos bacanas nos mangás. Dá uma olhada no meu link afiliado na descrição e no comentário fixado. E aí, vocês conseguem achar outros momentos no mangá que representam essas etapas que eu falei? Durante todo o arco, tem um pouco de cada. E outros personagens que seguem o arco sem mudança, vocês conseguem falar pra mim? Eu sei de 2 que são muito populares. Se você curtiu o vídeo, não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Isso realmente me ajuda muito. E se você quiser me apoiar e ainda ficar estiloso, não esquece de dar uma olhada na loja Ludens e usar o cupom NARRADOR5. É isso aí, galera. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.